Nós aqui temos lista de informações relativa ao recenseamento eleitoral realizado em 2021 em São Tomé e Príncipe e a comunidade na diáspora. É claro, como havia dito, eu codifiquei essas informações, então nós temos aqui, codifiquei e simplifiquei, ou seja, eliminei algumas colunas ou algumas informações para evitar qualquer constrangimento. Então, dessa forma, temos aqui esse dado simplificado, onde dá para nós fazermos a nossa análise e demonstrar como é que podemos utilizar, fazer essa análise aqui no Excel. Como podemos ver, temos aqui a coluna com número de eleitor. Esse número não existe, é um número que criei, mas a base continua. Por exemplo, AG é Água Grande, C é Caué, MZ vem do distrito de Mesoche, e mais adiante, se nós vamos poder ver, por exemplo, CV que é de Cabo Verde, ou seja, supostamente esse cidadão vem de Portugal, por exemplo, vem do Barreiro, mas não temos um nome, porque e nem sabemos identificar, porque esse código não existe, e assim por diante. Se carregarmos no Ctrl End, ou vamos poder ir até a última linha dessa lista de informação. Como podemos ver, a última lista de informação está organizado, o último número do último eleitor está na posição 100.123.167. Ou seja, isso é o último eleitor. Vamos lá para topo. É Ctrl Home. Vamos para topo. Então, como é que podemos analisar essa informação utilizando o Excel? A forma mais prática de analisar essa informação utilizando o Excel é, por exemplo, vir ao inserir, utilizar as tabelas dinâmicas. Para já vamos fazer análise determinando, por exemplo, número de eleitores, por exemplo, em diferentes zonas, número de mesas de circunscrição e por aí. Por exemplo, temos aqui localidade, temos como santomenses conseguem reconhecer essas zonas, por exemplo. Temos mesa de circunscrição, temos as regiões que foram consideradas. Sim, então para isso vamos selecionar e utilizar a tabela dinâmica. E essa tabela, ela detecta até a última linha. Então, temos aqui, ela criou nova folha e esta tabela. Como podemos ver, em relação a ela assumiu automaticamente, ou melhor, eu já vinha mexendo um pouco aí, então, hum, ao mexer, do que eu a manipulação que fiz anteriormente, já tinha selecionado essas, já tinha feito essas manobras. Então, quando nós criamos tabela dinâmica, como pode ver, tabela dinâmica número 4, ah, temos a possibilidade, se clicarmos em qualquer ponto dentro da folha do Excel, ela não acontece nada, mas se clicarmos aqui, do lado direito temos essas informações. Ah, do outro vídeo já tínhamos visto que essas informações é nome das colunas, ou seja, se formos aqui, são esses nomes aqui: número de eleitor, localidade, circunscrição, região, continente e diáspora. Então, temos a possibilidade, podemos verificar a diáspora, por exemplo, em relação à diáspora, existe sim ou não, só temos essas duas possibilidades em relação à diáspora. Então, podemos ver a coluna, temos a possibilidade de ver África ou Europa. Por exemplo, se chegar em relação à circunscrição, se eu puser isso aqui, basicamente estarei a contabilizar o número de eleitores que pertence ou não diáspora. A diáspora, e se ela vem de uma diáspora europeia ou africana. De um modo geral, vamos notar que, sim, essa quantidade de pessoa
está em África e não é diáspora. E essa quantidade de pessoa está em África e é sim para a diáspora. E essa quantidade de pessoa está na diáspora, mas nesse caso Europa. Como podem ver, não existe pessoa em África eh, que não seja, que não para a diáspora, que não é diáspora e pertencente à Europa, o que não faz sentido. E por acaso esse cálculo faz sentido e está bem verificado. Ah, bem, fazendo outra análise em relação, vamos eliminar, por exemplo, em relação a regiões, podemos selecionar estas e finalmente temos a possibilidade de oh, ver, temos a localidade. Podemos pôr localidade por baixo da região e assim possibilita-nos, por exemplo, de ir ver o que é que existe dentro de cada distrito ou cada país. Por exemplo, podemos ver, se eu tirar ela aqui e puser na coluna, como vamos ver, vamos ter uma série de colunas com várias localidades. Isso não queremos. Queremos que localidade esteja dentro da região. E assim, cada distrito temos a possibilidade de, de, de ver exatamente quais são as localidades que estão dentro de cada distrito e, ou quais são as localidades que estão dentro de cada país. No processo de organização dessa informação por parte da Comissão Eleitoral de Santo Tomé e Príncipe, eles consideraram que, em relação a países, consideraram região que podia ser país ou distrito. E vemos aqui, por exemplo, em relação à Água Grande, está na mesma categoria que, por exemplo, Angola. Então, Água Grande, nós temos essas localidades. Por exemplo, essa localidade eu conheço, que é Água Marçal, por acaso, não sei. Eu pensei, estava a fazer confusão com São Marçal. Por exemplo, eu posso ver a minha localidade, que é Pantufo, vamos lá ver, Por exemplo, temos Praia Cruz, Praia Lutinga, Pantufo. Temos aqui o famoso Pantufo, e que não podia faltar, como é óbvio. Ahm, temos muito mais localidades. Em último caso, podemos chegar aqui e contar simplesmente a localidade. Então, vamos ver que tipo de análise. Sim. Como podemos ver aqui, temos a possibilidade de contabilizar. Vamos fechar todas elas. Fechar elas todas. Sim. Em relação aqui, parece que está-nos dar quantidade de localidade, mas não. Está-nos dar quantidade de pessoas em cada localidade. Por exemplo, essa localidade tem 1000 e tal pessoas. Por exemplo, se formos ver mais embaixo, em Pantufo, por exemplo, que eu já tinha visto, por exemplo, tem 1800 eleitores. Para a realidade de Santo Tomé, é uma localidade que qualquer grupo ou organização política deve prestar atenção. Ah, essa localidade, por exemplo, Água Bobô, até Terraço, é outra localidade com um grande número, significativo número de eleitores. Esta é outra. Ou, pro- Vendo isso de outra forma, posso simplesmente chegar aqui, copiar toda essa localidade toda, e, por exemplo, chego aqui, copio, volto, colo. O que eu posso fazer a partir de agora é chegar aqui, pedir uma ordenação personalizada. O que é isso? Então, eu vou organizar essa informação, mas considerando a coluna G. Então, vem aqui a coluna G, quando eu quero do mais pequeno para o maior. Sim. O que é que tenho essa ordenação? O que eu posso agora fazer é criar um gráfico a partir dela. Vindo aqui, por exemplo, se eu vier aqui, tenho a possibilidade de criar um gráfico deste tipo. Ou, em último caso, por exemplo,
não preciso de toda essa informação, não preciso de toda essa informação. Por exemplo, essas informações, essas zonas todas, posso simplesmente eliminar, por exemplo, e ficar com as principais. Por exemplo, as, as 5 maiores, por exemplo, se eu eliminar, passo a ter um gráfico deste tipo. E, é, olha, atenção, vou voltar atrás. Inicialmente o nosso... Não, vou voltar atrás mais um pouco, sim. Atenção que o nosso gráfico era um gráfico deste tipo. Como podem ver, estava organizado. E assim conseguimos ver mais facilmente quais são as zonas que têm maior número de leitores. Por exemplo, temos aqui o Riboc Centro, com maior número de leitor, perto de 2.000. Almeirim em segunda posição, Centro de Aguarós, São Marçal, Palmeiras, Grosso, Pontapé, Praia Cruz, Praia... Olha, é curioso, Pantufo não está cá, mas devia, sim. Então temos essas zonas com... Pantufo está à volta disto. Há pouco tempo. Deixa-me, eu tenho que confirmar que o Pantufo está cá. Tem que estar. Está aqui 1800. Então, o que se passa? Aliás, 1800, devia estar cá. Não, algum processo está mal, foi mal verificado. Sim, aqui está o Pantufo. Por que não aparece lá? Devia estar na terceira posição no gráfico, em termos gráficos. Ou seja, nessa posição, centro de água arroz, devia ser Pantufo. Bom, isto quer dizer uma coisa, isso quer dizer que na elaboração gráfica isso não entrou bem. Já vemos isso no vídeo a seguir.